Uau! Quando eu era pequeno, nós tivemos uma infância assim, bem simples lá na nossa família. Simples que eu quero dizer assim, era sem dinheiro mesmo, pobre. A gente não tinha muito brinquedo e tudo, então a gente tinha que inventar brinquedo, né? Eu fico abismado hoje com o tanto de brinquedo que as crianças têm. Meu filho mesmo, acho que ele tem brinquedo até demais. Eu me virava assim com uns bichinhos desse tamanhozinho, assim, que não mexia, não fazia nada. Nossa, eu tinha que criar a maior história com tudo aquilo, né? Inventar muito. Talvez alguns aqui passaram por isso também. E na região que eu morava, como era um lugar muito simples assim, tinha umas coisas diferentes que hoje em dia ninguém mais sabe do que eu estou falando. A maioria que vai ouvir aqui não faz ideia do que eu estou falando. Tinha um cara que vinha, vendia laranja para a gente na rua. Deve ter uma meia dúzia aqui da minha geração que sabe o que eu estou falando. O cara vendia laranja, então ele vinha com a caminhonetinha e ele tinha um descascador de laranja, assim. Então ele punha numa maquininha, tirava toda a casca da laranja e vendia laranja para as pessoas. Aí, o que a gente fazia? Tinha que inventar. Então a gente pegava aquela casca de laranja toda que sobrava ali. Eu estou achando que o som está um pouquinho alto aqui, está reverberando para mim aqui, não sei. Você pegava aquela casca de laranja, a gente fazia guerra de casca de laranja. Então a gente ficava jogando um no outro, arrancava uns pedaços assim, não sei se igual aquelas pedras que você joga na água, assim, ficava fazendo guerra com a molecada, né? E um dia, a gente estava fazendo uma guerra de casca de laranja, e um menino me acertou, e aí ele se escondeu atrás do Fusca do pai dele. Ninguém sabe o que é Fusca também? O Fusca é bom, depois eu explico. E aí, eu fiquei muito bravo, porque eu não conseguia acertar ele estava atrás do Fusca, eu jogava, fazia curvinha, mas não acertava ele, né? Aí eu fui ficando irritado, aí sabe o que eu fiz? Eu peguei uma pedra, meio redonda e joguei na direção dele. Adivinha onde que acertou? O vidro do Fusca. Eu nunca tinha visto um vidro quebrando, aí foi rachando assim, né? Vocês já viram? Foi trincando tudo assim o vidro. Aí, lógico, aí vem o pai do menino, aí vem o meu pai, não sei o que, aquela confusão, aí a gente teve que pagar, e eu jurando que eu tinha jogado uma casca de laranja. Ninguém acreditava que a casca podia ter quebrado o vidro. Bom, esse foi o primeiro contato que eu tive com algo dentro de mim que pareceu estranho. Falei, de onde que veio aquele impulso, né, de jogar uma pedra? Imagina se em vez de pegar no vidro, tivesse pegado no amiguinho, né? Eu fiquei meio assustado, eu falei, puxa vida, de onde que veio isso, né, esse impulso para fazer isso, né? Bom, é disso que nós vamos tratar nessa série, e nós estamos fazendo um paralelo com essa ideia de quarto passageiro. Então, como o Eli falou aqui no começo, quem assistiu o Alien no cinema revela a idade, porque foi em 1979 que foi lançado o Alien, o oitavo passageiro. E é um filme de um diretor que eu gosto muito, que chama Ridley Scott, que é um monstro, assim, às vezes eu escolho o filme por diretor. Ele é o diretor do Prometheus, que é esse filme que a gente usou umas imagens aqui, gentilmente cedidas pelo diretor, e que a gente editou essa chamadinha da série. Mas esse filme é de 79 e conta a história de uma nave da Terra, que foi até um planeta que todo mundo conhece, que é o Tedos, se eu não me engano. A nave chamava Nostromo, uma coisa assim. Então eles foram buscar minerais para trazer para a Terra, porque já não se encontrava mais muitos minerais na Terra. E aí na volta, eles estão rebocando uma nave, aí na volta do meio do caminho eles recebem uma mensagem. Aparece lá uma mensagem na nave deles de um planetoide no caminho de volta para a Terra. E aí eles recebem a ordem de descer nesse planetoide para ver do que se trata essa mensagem, né? Será que tem outras pessoas e tal? Eles descem no planetoide, quebram a nave, e, aliás, isso aqui é um resto da nave que sobrou, que a gente colocou aqui. Vocês não sabiam até agora o que é aquilo, é o resto da nave que a gente mandou buscar lá nesse planetoide. Bom, enfim, quebrou a nave. E aí, só que aí o que eles descobriram? Que o sinal vinha de uma outra nave alienígena que estava nesse planetoide, estava vindo o sinal dali, eles entraram na nave e tinha lá tipo um ET, sei lá o que, morto e tal, e eles descobriram uma câmara com um monte de ovos. Uau! Então, cheio de ovos lá, aquele mistério, ninguém sabia do que se tratava, né?
Eu estou contando porque quase ninguém assistiu esse filme, sei lá, ou então assistiu depois, remake, sei lá o quê. Enfim, aí o oficial Kane, você viu que a memória ainda funciona para algumas coisas. Ele entrou nesse compartimento e daqueles ovos, um daqueles ovos pulou, uma criatura pulou no rosto dele, assim. E aí tentaram tirar e não sei o que, aí arrastaram ele para a nave, aí tinha aquela história de quarentena, para ver o que ia acontecer e tal. Aí naquela confusão o bicho se desgrudou dele e aí eles colocaram ele na nave achando que estava tudo normal. Mas não estava normal. Aquele bicho tinha implantado alguma coisa dentro do oficial Kane. E aí o oficial Kane, achando que estava tudo normal, está lá numa mesa de jantar, e eu não vou narrar com detalhes, mas é a cena das mais horripilantes, pelo menos na época, de cinema, que é onde um bicho começa a se criar dentro dele e sai pelo peito dele, assim, em cima de uma mesa. É uma cena terrível, assim, que quem assistiu ficou com isso na memória, né? Hoje é fichinha, perto das coisas que a gente assiste, mas à época era um negócio impressionante. Bom, por que nós estamos falando isso? Porque algumas coisas, como aquele comportamento meu ali na infância, algumas coisas estranhas, às vezes, residem dentro da gente. Às vezes algumas coisas esquisitas, algumas reações suas que você mesmo estranha. Você tem uma reação, ou você fala alguma coisa, aí você imagina, nossa, isso saiu da minha boca, eu fiz isso, puxa, da onde veio isso? A gente às vezes até se surpreende com coisas nossas mesmo. Então nessa série nós estamos fazendo esse paralelo entre essas coisas que às vezes, esses aliens, que às vezes habitam o nosso interior e que às vezes numa reação, numa situação, eles se manifestam. E isso, como eu disse, começa de criança. Só que o que acontece? O que aconteceu comigo, o que aconteceu com cada um de vocês e o que está acontecendo com cada um de vocês? A gente vai crescendo e, de uma certa forma, você vai aprendendo a monitorar o seu comportamento. Então, você fala, puxa, não, eu não posso reagir assim toda vez, eu não posso toda vez que eu ficar irritado jogar uma pedra no meu amigo. Eu não posso, quando eu tiver vontade, eu pegar um negócio que não é meu. Eu não posso, numa qualquer buzinada de trânsito, descer e fazer um escândalo na rua. Então você começa a monitorar o seu comportamento. Então você acha que assim você vai conseguir viver bem, em harmonia com todo mundo. Então você presta atenção no seu comportamento. Mas isso nunca é suficiente. Porque você fica lá bonitinho, você aprende a lidar com as pessoas da escola, com as pessoas do seu trabalho, com seus amigos, com seus parentes, com seus cônjuges. No entanto, basta acontecer uma coisinha assim que provoca você e aquele alien aparece. E aí você leva um susto, você fala, puxa, mas esse não sou eu. Ah, foi você que fez eu reagir desse jeito, eu não sou assim. Né? A gente quer achar explicações exteriores. Né? Fala assim, não, eu não sou desse jeito. Isso também faz com que, às vezes, as esposas falam, peraí, mas esse não é o cara que eu casei? Esse não é o marido que eu escolhi? Ou o marido fala, não, mas essa não é a mulher que eu estava namorando? Que isso? Ô louco, fiquei assustado agora. Os filhos, para os pais, para os amigos. E você tenta monitorar o seu comportamento, abafar esses desejos de falar mais e tal, coloca filtros. Isso é uma outra coisa que a gente faz, a gente começa a colocar filtros. Você vai bloqueando, assim, você vai colocando filtros. Não, vou me controlar e tal, você coloca alguns filtros. Mas aí, quando você menos espera, acontece alguma coisa, uma discussão, ou alguém toca num ponto seu, e aquele alien aparece, e, como no filme, causa uma destruição na própria pessoa e nas pessoas que estão em volta. Então você vê que é um problema sério, que a gente precisa aprender a lidar com isso. E essa que é a proposta da nossa série. Bom,
Jesus fala sobre isso, obviamente. Deus sempre, sempre, sempre está sensível aos nossos problemas. Deus sempre quis que nós agíssemos segundo a sua vontade. Então, Deus, através de profetas, falou com a gente, os livros da Bíblia que os profetas escreveram, através de Moisés, mas teve uma hora que Deus falou assim, não, eu preciso ser muito claro em relação a alguns assuntos, porque através dos profetas a coisa não está funcionando perfeitamente. Então, Deus enviou Jesus Cristo para ser a boca de Deus para mim e para você. Para que Deus se manifestasse através de Jesus e falasse com a gente, vivesse entre a gente, entendesse os nossos problemas. Por isso que Jesus veio a esse planeta. E Jesus fala claramente sobre diversas coisas, diversos problemas nossos. E principalmente em relação a esse problema, Jesus fala de uma forma muito clara. Ele mostra para mim e para você que não adianta você tentar monitorar o seu comportamento. Isso pode durar um mês, pode durar um ano, pode durar 2 anos, pode durar um noivado. Mas num determinado momento, você explode. Em determinado momento, alguma coisa acontece que te provoque que você explode. A pessoa que tem algum vício, eu não sei se tem alguém aqui que tem algum vício, bebida, sei lá, droga, pornografia, falar mal dos outros, são todos vícios. A pessoa que tem um vício sabe muito bem, perfeitamente do que eu estou falando, porque quando você tem um vício, você promete para si mesmo que você nunca mais vai fazer aquilo. Fala, não, foi a última vez, às vezes até com Deus você fala, Deus, nunca mais eu quero fazer isso, foi a última vez que eu faço isso. Mas aí a situação muda, ou então, em alguns casos, quando você fica sozinho, quando você fica triste, quando você fica isolado, ou quando alguém briga com você, seu filtro arrebenta e de novo você está fazendo aquilo, e de novo, e de novo, e de novo. Então Jesus fala, não adianta, gente, não adianta. É algo diferente, é alguma outra coisa que você precisa aprender a monitorar. Mas o seu comportamento não adianta. Isso vai te deixar bonitinho por um período curto, mas a qualquer momento isso se revela. Então Jesus fala disso de uma forma brilhante. Então, se você trouxe a sua Bíblia, eu queria que você abrisse lá no livro de Mateus, no capítulo 15. Impressionante a clareza de Jesus falando sobre esse assunto. Mateus, capítulo 15. Se por acaso você não trouxe a sua Bíblia, a gente vai projetar. Mas é sempre bom que você traga a sua Bíblia, porque aí você faz sua anotaçãozinha ali, você pode reler depois, leia o capítulo inteiro, porque a gente não vai ler tudo aqui, né? Para focar exatamente onde a gente precisa. Mas enfim, o que está acontecendo nesse capítulo 15 de Mateus, aconteceu várias vezes com Jesus. Jesus está querendo falar com a multidão, querendo ensinar, às vezes curar, fazer alguns milagres, e sempre vem aquela turminha perturbar Jesus. Quem que é essa turminha chata que vinha perturbar Jesus? Os religiosos da época, as autoridades religiosas, os mestres da lei, os fariseus. Eles vinham tentar achar em Jesus algum problema, algum defeito. Então, mais uma vez, Jesus está lá com a multidão, não sei o que, vem lá os chatos. Tem gente adorando o que eu estou falando, né? Porque tem gente que não gosta de gente religiosa. Eu também não gosto muito, não. Eu gosto da religião, que é o religar com Deus, né? Mas a religiosidade, às vezes, atrapalha. E por quê? Porque você fica muito religioso, você começa a ficar muito julgador, né? Quando você fica muito religioso, muito bitolado, tá? Você começa a julgar, apontar o dedo para as pessoas, e é isso que esse povo, que era mestre da lei, estava fazendo com Jesus e fez durante vários episódios. Então eles chegaram mais uma vez para provocar Jesus, e aí eles pegaram um ponto bobinho de tudo, mas muito bobo, mas eles não tinham muito o que pegar, então eles se apegaram nisso. É que os discípulos chegaram cansados, e aí estavam morrendo de fome, e foram direto, atacaram a comida, começaram a comer os pães, aí os fariseus e os mestres da lei falaram assim, Jesus, puxa vida, seus discípulos, eles não seguem a lei. Não sei se eles falaram com essa cara, mas eles falaram de alguma forma, falaram, eles não seguem a lei, eles não lavam as mãos antes de comer. Eles não lavam as mãos. Que absurdo, Jesus. Como o Senhor permite que seus seguidores não lavem as mãos? Olha só,
uma coisa sempre exterior, né? Aí Jesus, eu adoro Jesus, porque ele já chega, hipócritas, ele já chega junto mesmo, né? Ele não deixa barato, não. Com essa gente, né? Com o povo, você vê Jesus sempre delicadinho, amoroso e tudo, mas com esses caras que Jesus via que a intenção deles era só essa mesmo, provocar, ele já chamava de hipócrita. Fala, vocês estão falando disso aí, vocês nem honram o pai e a mãe de vocês, né? Ele dá uma lição de moral nos sujeitos, né? E aí ele se vira para a multidão e explica isso que a gente quer falar hoje, que tem tudo a ver com essa série nossa. Lá no versículo 17, Jesus fala o seguinte, ele fala assim, pessoal, vocês não percebem que o que entra pela boca vai direto para o estômago e mais tarde é expelido? Jesus dá uma aula de biologia. Ele fala assim, gente, vocês estão falando uma coisa boba. Você entrou pela boca, passa lá pelo sistema digestivo e é expelido. Olha só a clareza de Jesus, né? Foi bem direto mesmo. 18. Mas as coisas que saem da sua boca vêm do coração. Ah, mas peraí. Jesus está falando que o que a gente fala, nossas reações são coisas que vêm do coração. Quer dizer, é como se o que você falasse fosse um estetoscópio que revelasse o que está dentro do seu coração. É isso que Jesus está falando? Será que é isso? Quer dizer que naquela hora que eu explodo, naquela hora que eu falo além da conta, naquela hora que eu perco a razão, naquela hora que eu extrapolo, eu estou revelando uma coisa que está dentro do meu coração? Não, Jesus, não é isso não. Não é isso não. Aquilo ali foi provocado por uma coisa externa. Se ela não tivesse falado isso, eu não teria feito isso. Jesus está falando, não. O que sai da sua boca vem do seu coração. Quando você explode, quando você fala, quando você amaldiçoa, quando você xinga, você está revelando algo que está dentro do seu coração. É isso que Jesus está falando com todas as letras aqui. Se saiu de você é porque estava dentro de você. Percebe? Mas aí você dá uma desculpa brilhante, toda vez você fala assim, tá bom Jesus, tá bom esposa, tá bom marido, tá bom amigo, eu nunca mais vou fazer isso. Nunca mais vou fazer. Foi a última vez. E aí acontece outra situação e você faz isso de novo. Por quê? Porque tem algo aprisionado dentro de você. Algo que basta alguma situação cotidiana ou uma situação inusitada, algo inesperado, que te pegue de surpresa ou que toque num ponto fraco, entre aspas, de nós todos e que causa essa reação nossa. E isso principalmente atinge as pessoas mais próximas, os relacionamentos, o casamento, os namoros, noivados, relacionamento pai e filho, principalmente, são as pessoas mais próximas que sofrem com isso. Sobra para aquelas pessoas mais próximas. E se você está namorando, aí você fala, isso não é para mim que eu não estou casado ainda. Se você está namorando e já percebe alguma coisa nesse sentido, eu tenho uma má notícia para você, só vai piorar depois que você casar. Tem gente levantando para ir embora. Gente, calma aí. É verdade. Se não for tratado, na medida que a intimidade vai crescendo, é um terreno fértil para que isso aconteça com mais frequência. E se está saindo é porque está dentro. Então é isso que Jesus está falando, olha para dentro do coração. E olha como que ele acrescenta. Jesus fala assim, pois do coração saem os maus pensamentos. Aí você fala assim, não, Jesus, aí você está equivocado, porque os meus pensamentos vêm do meu cérebro e não do meu coração. Claro que isso aqui é figurativo, Jesus está querendo dizer assim, que são as emoções, porque o que está no coração? São as nossas emoções, a nossa alma, nossos traumas. É daí que vem os maus pensamentos, é lá de dentro. Estão enraizados lá em alguma câmara oculta dentro de você, estão enraizados dentro de você. Por isso que eles vêm para fora. Então eles vêm do coração, vêm da sua alma, da sua psique, do seu mais
íntimo ser. É daí que vem os maus pensamentos. E olha só como Jesus é brilhante. Ele fala assim, por exemplo, os homicídios vêm do seu coração. Você fala, não, peraí, os homicídios, o senhor está exagerando. Assassinato vem do coração? Claro que vem. Claro que vem lá do profundo. Semana passada ou retrasada, vocês talvez tenham visto na notícia, acho que foi em São Paulo, uma discussão de vizinhos de apartamento, um em cima, outro embaixo, aí o cara perdeu a cabeça, foi lá, pegou o revólver, matou um casal, por causa de uma discussão de barulho. Um fazia barulho em cima, outro fazia barulho embaixo, o cara perdeu a cabeça, foi lá e matou o casal, depois acabou se matando também. O que a polícia faz quando acontece uma coisa assim? A primeira reação da polícia é procurar um psicólogo ou um pastor e falar assim, puxa, explica o que foi que aconteceu com esse rapaz. Não. O que a polícia faz? Procura a família, não é verdade? Em qualquer caso desse. Foram direto na esposa do cara. Mas, o que está acontecendo? Por causa de barulho, acabou desse jeito? Né? Os vizinhos, as pessoas próximas. Por quê? São elas que conhecem a pessoa e você não consegue ficar escondendo aquelas coisas que estão dentro de você. Volta e meia isso pipoca aqui, pipoca ali, aparece. Então sim, os homicídios vêm do coração, vêm da sua alma, vêm dos traumas da sua psique, do seu emocional. Por isso que a gente precisa ser saudável emocionalmente também. E Jesus acrescenta mais, ele vai em frente. Os adultérios vêm lá das profundezas, as imoralidades sexuais, pornografia, vem lá do fundo também. Os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Olha, Jesus está colocando falso testemunho e calúnia na mesma bacia dos roubos, assassinatos e imoralidade sexual. Você vê a gravidade, porque às vezes calúnia, né, você acha que não é. Isso não é problema. Porque calúnia vem de uma coisa que se chama inveja. Então, assim, você tem algo que eu gostaria de ter, e aí eu fico frustrado, aí eu falo mal ou da sua coisa ou de você mesmo, para que você não seja tão feliz assim. É isso que é a calúnia. Vem desse alien chamado inveja, que às vezes vive dentro de nós. Então, assim, você já viu gente assim? Você aparece com um tênis novo, o cara olha assim e fala, um primo meu teve um tênis desse, abriu em 2 semanas, jogou fora. O cara desdenha. Talvez ninguém conheça gente assim, só eu conheço. Mas existe gente assim, que fica desdenhando das coisas dos outros por causa desse alien chamado inveja, que às vezes habita lá no interior, no coração, como Jesus está falando aqui. E chega o dia que esse alien se manifesta de alguma forma terrível e prejudicial, não só para você, como para as outras pessoas. Vocês já ouviram dizer que a gente conhece uma pessoa pelas reações, não é verdade? E isso é muito verdadeiro, porque assim, nas ações, no dia a dia, às vezes a gente não sabe exatamente como a pessoa é, mas convive, passa tempo junto, casa, vive junto sobre o mesmo teto, você vai descobrir um monte de coisa. Bom, Jesus diria o seguinte, gente, vocês precisam aprender a monitorar o coração de vocês, não basta monitorar o comportamento. Olhar só para o exterior, só para o seu comportamento, as suas atitudes, as suas ações, tentar ser mais politicamente correto, não vai ser suficiente. Você precisa olhar para algo mais, você precisa aprender a monitorar o seu coração, porque é dali que vem todo o mal. Todo o mal vem de dentro do coração. Uma outra pessoa que falou disso, assim, 1000 anos antes de Jesus, foi o grande sábio do Velho Testamento, Salomão, o homem mais sábio do mundo, até Jesus aparecer na Terra. Salomão aconselhava reis, rainhas, as pessoas vinham aprender com ele, tamanha era a sabedoria dele. Ele escreveu 3 livros na Bíblia, e aí ele fala sobre isso aqui. Ele fala no livro de Provérbios, que ele escreveu, Provérbios capítulo 4, ele fala o seguinte, ele resume toda a sabedoria dele numa frase, num versículo,
que tem tudo a ver com o que nós estamos estudando. Então, se você também está com a sua Bíblia, senão a gente vai projetar ali, Provérbios 4, 23, Salomão fala o seguinte: acima de tudo, tá? Salomão está falando assim, ó, vou resumir toda a minha sabedoria para vocês. Acima de qualquer coisa, de tudo, dinheiro, relacionamento, todas as coisas que eu aprendi na minha vida, eu vou resumir para vocês. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ah, Salomão, será que você não está exagerando aqui? Ele fala, não, porque Jesus confirmou isso depois. Todas as coisas, todos os maus pensamentos, todas as coisas ruins vêm do seu coração. Aprenda a guardar o seu coração, porque sua vida depende disso. Seus relacionamentos dependem disso. Suas finanças dependem disso. Tudo que você faz, seu trabalho depende disso. De você aprender a cuidar do seu coração. Salomão fala, simplesmente, guarde o seu coração, porque dele depende todas as suas coisas. Então, o que significa cuidar do seu coração? É cuidar do que entra e do que sai. Cuidar o que você está colocando para dentro do seu coração, monitorar o que você está colocando para dentro de você, e monitorar o que está saindo da sua boca, porque o que está saindo da sua boca revela o que está dentro do seu coração. Aquelas suas reações, aquelas suas atitudes, que às vezes te assustam, revelam as coisas que estão lá dentro do seu coração. Então Salomão está falando assim, gente, aprenda a monitorar o seu coração. Preste atenção nas coisas que você vê, porque elas influenciam o que está lá dentro. Tudo que você colhe aqui, colhe ali, você está semeando dentro de você. Então você precisa prestar atenção em tudo. Mas esse tipo de coisa você não aprende na escola, ninguém ensina isso. Ninguém fala sobre isso. Ninguém fala que você tem que olhar para dentro de você. Tudo que você vê por aí, você tenta resolver do lado de fora, no exterior, e não olhando para você mesmo. Então a pergunta que fica para nós é, o que eu faço então? Como é que eu faço isso? Como é que eu monitoro o meu coração? O que eu faço para conseguir resultados melhores? Porque do jeito que está, não está dando muito certo. Eu tento monitorar meu comportamento, eu acabo caindo de novo naquele vício, naquele hábito ruim, eu acabo falando demais, eu acabo me excedendo, eu acabo xingando, eu acabo ficando irado, com raiva. O que eu faço? Essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder nessa série. Nos próximos 4 domingos, nós selecionamos 4 passageiros que costumam habitar no nosso interior, e nós vamos falar de cada um deles, os principais, os que mais causam problema nas pessoas. Aquele que, se você não tem os 4, pelo menos um ainda tem os resquícios ali, ou 2, ou 3, quem sabe você vai se identificar bastante nessa série. Mas é sobre isso que nós vamos falar nesses próximos 4 domingos, sobre esses passageiros, porque nós vamos aprender como lidar com isso, como monitorar, o que fazer, ferramentas diretas, simples, que vão ajudar vocês a se libertar disso, porque a Bíblia ensina que você pode ser livre. Você vai conhecer a verdade, é isso que a Bíblia fala, você vai conhecer a verdade vai te libertar. Então não é uma questão de você aprender melhor a monitorar, você vai ficar livre disso. Essa que é a proposta de Jesus Cristo, a proposta da palavra de Deus, a proposta de Deus para você ficar completamente livre disso. Ajuda, quando você faz uma terapia, ajuda em algumas coisas, claro que ajuda, mas às vezes você aprende numa terapia que você precisa aprender a lidar com isso e deixar isso quieto, porque você é daquele jeito mesmo. Essa é a única distinçãozinha entre um tratamento terapêutico na área da psicologia com o tratamento na área da teologia, digamos assim, do que Deus quer para a gente. Deus quer que você seja curado. Não é um paliativo, não é botar um compressor em cima, é que você seja curado mesmo, seja livre disso. Seja livre, que você possa respirar com liberdade. E é isso que é a nossa proposta. E em algumas pessoas, esse assunto é muito delicado. A gente brinca, a gente faz nave, a gente faz piadinha, mas talvez entre nós tenhamos pessoas cujos corações estão cheios de grades. O problema é tão profundo que você não pode tocar no assunto.
Sabe do que eu estou falando? Às vezes é muito profundo que você não pode nem conversar. Porque se você conversar, já gera alguma coisa. Então, não toca no assunto. Sabe aquele membro da família que você fala, não fala disso com ele ou com ela, porque não toca nesse assunto. Deixa para lá. Finge que isso não existe. E a proposta de Jesus Cristo é libertar cada um de nós, seja lá a espessura do filtro que você tenha colocado, das grades que estejam no seu coração, seja o tamanho que for. A proposta de Deus é te libertar, te fazer ficar livre disso. Mas o que a gente costuma fazer, eu falei agora há pouco, a gente costuma achar que o problema sempre está fora de nós, porque é mais fácil. À medida que você acha que o problema não é com você, está em alguém, é mais fácil você lidar com isso. Então, assim, é o meu marido que é insensível. Ou então, a minha esposa que é preguiçosa, ou que não faz isso, ou que não faz aquilo. É a minha igreja que não é amorosa. Sempre a culpa está em alguém. É o meu patrão que não me dá valor. Quer dizer, sempre o problema está fora. Então, assim, eu faço isso porque minha esposa não me entende. Ela não consegue me compreender, por isso que eu faço isso. Eu faço isso porque meu marido é um chucro, não sei o quê, então eu faço isso. Então, sempre você vai procurando o problema fora. E esse é um diferencial, e aí eu não tem como não puxar um pouco de sardinha para o nosso lado, que esse é um diferencial da nossa igreja. Porque a capela é uma igreja que foca na palavra de Deus e assim, a gente quer resolver as coisas de dentro para fora e não de fora para dentro. Não adianta eu falar para vocês que eu vou fazer a oração do milagre aqui e todo mundo vai sair curado do coração. Pode ser que 2, 3 saiam curados, porque milagre é exceção, milagre não é regra. Nem Jesus não curou todo mundo, tem inúmeras passagens. Um dia Jesus foi num poço lá, que estavam centenas de pessoas esperando a cura, Jesus foi lá no meio, entrou, curou um e foi embora. E aqueles outros centenas que estavam ali, precisando da cura. Milagre é exceção. Mas é mais fácil a gente procurar um milagre do que a gente olhar para dentro da gente. Então, às vezes, as igrejas, algumas igrejas estão lotadas de gente, assim, buscando milagre, porque assim, você não quer olhar para você. Você quer olhar para o outro. Fala, não, eu vim aqui fazer uma campanha, não sei o quê, para que meu marido mude, para que minha esposa mude, para que meu patrão suba meu salário, para que seja lá o que for. A gente sempre está olhando para fora, em vez de olhar para dentro. Mas tudo que você aprende aqui na palavra, tudo começa de dentro para fora. A cura vem de dentro para fora. Então, por isso que a gente insiste nisso. Não é uma coisa que a gente inventou, mas é o que está escrito. A gente quer que essa cura seja de dentro para fora. Porque é a única cura verdadeira. Não adianta você mudar uma situação exterior por um curto espaço de tempo, porque daqui a pouco vai acontecer de novo, vai acontecer todo o prejuízo de novo. Isso serve para finanças, para relacionamento, para tudo. Para a saúde. Então não adianta você fazer isso. O negócio é você se curar de dentro para fora. Então nós vamos nesses dias mergulhar fundo para dentro de nós mesmos. Talvez alguns traumas que você tenha, porque eu sei que muitos aqui, se forem contar a história de vocês, a gente vai se sensibilizar, você fala, é verdade, você passou por tanta coisa, sofreu tanto, que aparentemente você precisa reagir desse jeito mesmo, porque você foi abandonado, você foi humilhado, você é filho de pais separados, que se odiavam, ou que não sei o quê, ou você nem sabe quem é o seu pai, ou etc. Você passou fome, sabe, cada um tem uma história. Então, você vai falar, não, puxa vida, sua história é muito pesada. Dá para entender, né? A gente pensa assim, dá para entender a reação, mas e daí? E daí? Você vai ficar reagindo assim até quando? Ou você prefere lidar com isso e curar isso? Essa que é o nosso desafio. Então, por mais que às vezes seja complicado, difícil, vamos lidar com isso, vamos olhar para isso. Ninguém vai ser exposto de forma nenhuma, nunca, né? Porque ninguém está apontando o dedo para ninguém, nós estamos apontando o dedo para nós mesmos, né? É o oposto disso. Eu estou apontando o dedo para mim, enquanto eu falo, e o meu desejo é que cada um olhasse para dentro de si mesmo. Sabe, puxa vida, eu preciso olhar para dentro do meu coração,
que eu estou falando está refletindo alguma coisa que está lá. Às vezes eu perco a paciência, minha esposa, meu filho, às vezes no trânsito, às vezes ali, às vezes acolá, às vezes eu estou envolvido com vício, ou isso, ou aquilo. Eu preciso olhar para dentro de mim. Eu quero ser curado, eu quero ser livre, porque isso é uma prisão. Isso é uma prisão. Você está preso nisso. Então a gente vai tentar encontrar a cura, porque essa verdade nos liberta. Então nós vamos aprender isso através de algumas disciplinas. A cada domingo aqui você vai aprender uma disciplina para lidar com uma situação específica. Aí você fala, mas disciplina, eu quero a cura, não quero ter que fazer nada. É mais ou menos como você assim, às vezes você faz lá um exame do coração e tem um amigo meu que fez isso aqui recente. Não estou falando para você, viu, meu amigo? Você faz um exame, está tudo alterado. Você está com o colesterol alto, está com a pressão desequilibrada, não sei o que, o seu coração está enfraquecido. Aí você chega no médico e o médico fala assim, olha, se você não fizer uma dieta rigorosa e exercício, você vai morrer desse coração. Sabe, é o único jeito, você tem que, imediatamente, você tem que começar uma dieta e começar com exercício. Aí você fala assim, não, doutor, esse negócio de exercício cansa muito. Não vai funcionar, eu estou acima do peso, eu vou fazer exercício. Faz o seguinte, doutor, olha a proposta da gente, né? O senhor me cura, aí eu vou fazer exercício. Ah, mas, então você precisa fazer uma dieta. Ah, dieta não, eu fico com fome. Pô, alimentar esse corpo enorme, que essa barriga, você pensa, é difícil. Pô, você vai, me cura, que aí eu faço a dieta. Parece tolo, né? Mas é isso que a gente faz às vezes com Deus. Às vezes a gente faz isso com Deus. Assim, ó Deus, resolve o meu problema financeiro, que daí eu vou cuidar das minhas finanças. Aí eu vou calcular tudo que eu ganho, vou colocar tudo no papel. Vai funcionar? Não vai. Ah, Deus, cura a minha raiva que está lá dentro de mim, cura a minha raiva. Tá, e você vai fazer o quê? Você vai monitorar o seu coração? Você vai prestar atenção nas coisas que você fala? Então, é mais ou menos a mesma coisa. Nós vamos aprender algumas disciplinas aplicadas a cada um dos problemas. Para quê? Através disso, entendendo o problema, vendo a origem do problema, aplicando essas disciplinas bíblicas, obviamente, tem conceitos de psicologia que a gente vai apresentar aqui também, mas a base, o fundamento é a palavra de Deus. Aplicando esses conceitos, a gente possa realmente, finalmente, nos libertar, sermos livres dessas cadeias que às vezes aprisionam o nosso coração. Porque talvez alguns de nós, ou até pessoas que vão estar ouvindo essa mensagem no site depois, talvez algumas dessas pessoas estejam colhendo consequências de um coração adoecido. Talvez nesse momento, alguns de nós estejamos colhendo consequências desse coração adoecido nos relacionamentos, no trabalho, com os amigos, em casa. Por isso esse assunto se torna tão importante. E lá em Ezequiel, Deus fala para a gente assim, que Ele quer dar para cada um de nós um novo coração. Então não é questão de dar uma polidinha no que está amassado. Deus quer dar para você e para mim um novo coração. Essa que é a proposta de Deus. Então, eu quero encerrar com umas perguntinhas para vocês, para que vocês reflitam e que durante essa semana, até domingo que vem, vocês pensem nisso. A primeira pergunta é óbvia: como está o seu coração? Como está o seu coração? Como estão os seus sentimentos? Você está com raiva de alguém? Não precisa responder. Não responde, por favor. Reflita. Você está com raiva de alguém? Tem alguém que você está precisando marcar uma conversa? Ou furou pneu lá atrás, ou eu escutei. Vix, vix, vix. Não sei, alguma coisa aconteceu aí. Tem alguma coisa que vem à sua mente constantemente e que por isso você deveria pedir perdão para alguém?
Olha essa perguntinha. Será que você tem comemorado secretamente quando você vê a falha de alguém? Boa pergunta, hein? Será que você olha para aquela pessoa que você inveja e quando ela se dá mal, você... Uau! Você tem que olhar para o seu coração. Será que você está colocando a culpa em alguém por erros que podem ser seus? Será que você está apontando o dedo para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para os seus pais, para os seus líderes, para o seu patrão, para os seus amigos, tentando esconder um erro que às vezes é seu? Você tem algum segredo que está te fazendo mal? Tem alguma coisa acontecendo na sua vida que ninguém pode descobrir? Tem alguma pergunta que você torce para que ninguém faça para você? Não toca nesse assunto. Não pergunta sobre aquela pessoa. Não. Você anda mentindo para alguém que você ama? Eu não sei você, mas eu tenho uma tarefa de casa essa semana, que é olhar para o meu coração. E tenho uma missão, junto com vocês, nessas próximas 4 semanas, de, diante de Deus, buscar a cura, nossa redenção, esse coração novo que só Deus pode nos dar. Eu quero convidar vocês para estar conosco nesses próximos 4 domingos. E não deixe de fazer a tarefinha essa semana de monitorar o seu coração. Olhe para você, tente se responder essas perguntas. Porque é só assim que você vai descobrir o problema e assim você vai descobrir a cura. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, é mais fácil falar desses assuntos do que agir, do que tomar a decisão de observar as nossas palavras, as nossas atitudes e mudar alguma coisa dentro de nós. Isso é muito difícil, Deus. Isso é muito difícil. Realmente é muito mais fácil apontar o dedo para os outros e culpar o próximo pelas nossas mazelas. Mas em nome de Jesus, que nesses dias o Senhor possa nos dar coragem, Senhor Deus, de enfrentar o nosso próprio coração. Aquelas dores, aqueles traumas, aquelas coisas que estão enraizadas lá no fundo, Deus, que tem nos atrapalhado de viver, que tem nos deixado infelizes, Pai, que tem acabado com os nossos relacionamentos, que tem feito pessoas saírem de um relacionamento para outro, e para outro, e para outro, e não tem fim. Porque está cheio de gente com problema aí, e o problema não é a gente, são as outras pessoas. Puxa vida, que isso em nome de Jesus acabe, Deus. Que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos e buscar a Tua cura, Senhor Deus. Então nos ajude, Pai. Nos traga juntos nessas próximas semanas, mas principalmente, desde já, Senhor Deus, ajude-nos a monitorar o nosso coração. Ajude-nos a olhar para dentro de nós. Ajude-nos a observar as palavras que saem da nossa boca, as nossas atitudes, Deus. Para que em nome de Jesus, o Senhor transforme o nosso coração. O Senhor nos dê um coração novo, Deus, e onde a gente possa ser livre e nos sentir livres mesmo, Pai, para te servir, para te louvar, para viver um relacionamento gostoso nas nossas casas, com os nossos amigos, na nossa igreja, influenciar pessoas através da alegria que o Senhor pode gerar dentro de nós, Pai, e que às vezes esses monstros, esses aliens estão segurando, Deus, impedindo a gente de ser feliz. Então, em nome de Jesus, Pai, nos dê essa sensibilidade e essa coragem, Pai, para que saiamos renovados, Senhor Deus, desses dias e dessa série e de hoje à noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Domingo que vem, 19h30, estamos de volta com o capítulo 2.